Boa noite, eu sou Murilo Critico e o Aaron Sorkin tem essa capacidade única e especial de fazer o inesperado com palavras. Quando eu era pequeno, eu tinha uma certa arrogância de achar que entendi finalmente como o diálogo funciona. Como essa espécie de passa ou repassa entre personagens, em que acontece síntese, antítese e um resultado no final. E aí veio o Aaron Sorkin e me mostrou que é possível fazer séries de um jeito diferente, escrever textos de um jeito diferente. Foi quando eu vi The Newsroom pela primeira vez. E eu separo a minha existência como escritor entre antes e depois dessa série. Por quê? Porque o Aaron Sorkin não lida o diálogo como um bate e volta entre personagens. Ele constrói os diálogos como se fosse uma espécie de dança, que vai se engalfinhando entre os personagens até que vem uma resposta final. E essa resposta final ela é tão forte, tão potente, que ela acaba com os 2 ou 3 diálogos. Ela é a resposta para todas as situações que estão envolvendo aqueles personagens naquele momento. Vem comigo. Num dos primeiros diálogos da série, você tem alguém que está falando que é esperançoso, que acredita no poder da informação, e alguém que está calejado o suficiente ao ponto de perder essa esperança. E eles começam essa conversa. Primeiro sobre a importância do jornalismo e tal, enquanto ela pede uma chance para tentar fazer esse novo jornal que ela quer. Ele dizendo não, porque a gente chegou num momento da sociedade onde as pessoas escolhem seus fatos, não seus jornais. Olha só como isso é relevante. Há 15, há 10 anos atrás, o maluco estava falando que a gente chegou num momento de polarização. Não é o que acontece no Brasil hoje. No Brasil é outra parada. Mas ele está falando sobre os Estados Unidos. No momento de polarização, que realmente aconteceu lá, e que agora a gente chegou num momento onde as pessoas não escolhem mais o jornal que quer ouvir. Eles não escolhem mais as informações que querem ter. Eles só escolhem aquilo que eles querem acreditar e pronto. Afinal de contas, por que cargas d'água eu escutaria um número que eu não quero, uma informação que eu não quero? Eu escutaria alguma coisa que me desagrada se no WhatsApp tem todas as coisas que eu quero ditas de uma forma legalzinha. Que eu posso ir lá no WhatsApp agora e encontrar qualquer versão da verdade que me agrade. E ele fala sobre isso. Ela fala, cara, mas mesmo que a gente não consiga afetar todos, a gente pode afetar 1% da população e isso já é o suficiente para mudar alguma coisa nesse país. Ela acredita que é capaz de mudar alguma coisa. Ele já perdeu essa crença. Então eles falam sobre Dom Quixote, sobre essa parada de tipo, de pegar o burro, o cavalo, enfim, o que ele usa, e sair por aí cavalgando numa missão de civilizar as coisas. Que o mundo se tornou um lugar selvagem e que vale a pena lutar para civilizar esse mundo. E ele rebate essa crença. Lembrando, é claro, que Dom Quixote era um maluco. O resultado é que você tem 2 diálogos que exemplificam todo o diálogo sobre o que é importante nessa série, sobre, afinal de contas, esse momento histórico em que falar, dar as informações para as pessoas é sim algo transgressor, ao mesmo tempo em que põe o que cada um deles acredita, e no final, quando ela deixa eles sem argumentos, ela fala, isso é bonito, não é? É bem quixotesco. Todos os 2 diálogos acabam nesse momento, em que ele finalmente assume uma ponta de fé. Você nota que tem todo um diálogo para especial, como esse personagem pensa, como esse pensa, e também para colocar o momento histórico que a série tá. E ela faz tudo isso numa dança, porque todos os 2 diálogos terminam nesse momento, em que finalmente alguém esperançoso incendeia alguém que achava que tinha perdido a esperança. Esse ponto acaba com todos os diálogos que estão acontecendo em volta, porque é isso aqui que importa. Eles vão rodeando esse cerne importante esse cerne importante, essa verdade importante. E é sobre isso que eu queria falar, sobre tudo isso aqui serviu como uma espécie de introdução ao Grande Tolo. Esse momento do final da temporada em que o Will, um jornalista, é chamado por outro jornalista de o Grande Tolo. Ele fala, nossa, esse cara que tá aí nessa missão de civilizar, ele não vê como é tolo, ele tentando, sei lá, educar o povo americano, blá 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 blá. E o Will vai pras cordas. Ele se ferra, ele fica mal. Mas ele volta. Claro, citando Dom Quixote.
E depois que ele volta, uma dessas personagens, a que tem menos jeito com os outros, ela fala sobre o grande tolo, esse conceito financeiro. O grande tolo é esse cara que vende quando não deve, compra quando não deve, faz coisas que ninguém entende. E 99% dos grandes tolos são isso, grandes tolos. O problema é que tem esse 1%. Eles viram alguma coisa. Eles tiveram esperança quando ninguém teve. Eles venderam quando não devia, eles compraram quando não devia, mas isso fez sentido na cabeça dele. E aí ele não se torna só alguém de sucesso. Ele é o novo paradigma. Ele é o visionário. Ele é o homem além do seu tempo. É o homem que merece ser ouvido porque ele vê o que ninguém vê. Ele dança a música que ninguém dança. O lance é que mesmo todos os grandes tolos acham que estão nesse 1% de visionários. Eles continuam. O grande tolo, a maior parte deles, vai morrer assim. O grande tolo, aquele que faz a parada e não faz quando não devia e vende quando não devia, mas existe uma certa esperança bonita nisso. Continua lutando mesmo quando você falha. Acreditar em você mesmo falhando. E aí, talvez um dia, depois de milhares de falhas, você tenha esse sucesso. Você se torne esse visionário. Talvez não. Mas o lance é que é o seguinte, o grande tolo tem a chance de se tornar o visionário. Aquele que só segue a manada, não. O cara que segue o rebanho e que continua vendendo quando deve, comprando quando deve, fazendo só o óbvio. Talvez um dia ele fique minimamente rico, mas ele nunca vai ser reconhecido. Ele é sempre o cara que surfa a onda, ele nunca é o cara que cria a onda. Só quando você perde o chão é que o universo te dá essa capacidade de voar. E aí eu notei uma parada incrível. Que é preciso fazer e falhar muito para um dia ser considerado visionário. Talvez você nem seja. Mas só aturando esses babacas da vida, esses caras que dizem, você não é nada, você não passa de um grande tolo, e se levantando das cordas e tentando de novo. Talvez sim, você morra sendo um grande tolo, mas você é o grande tolo que fez algo que esses malucos não têm nem ideia do que é. Você é o cara que tentou. Você é alguém que fez. E aí, volta e meia nessa vida, nesses pouquinhos momentos dessa vida, dar certo não importa. Porque você está fazendo algo no qual você acredita. E isso é esperançoso, isso é quixotesco. Esse foi o Murilo Critica, The Newsroom. Por favor, assista essa série, é uma série incrível. Se possível, assista em inglês, porque as legendas da HBO são um desserviço à série. As legendas pioram a experiência do que é The Newsroom. Curta, compartilha, dá muito trabalho fazer e pensar isso aqui. O vídeo de hoje quase não saiu, quase não saiu. Mas saiu. Obrigado, até a próxima.